Livro de Romanos, capítulo 1. Nós vamos estudar a palavra de Deus hoje. Seguir no capítulo 1, semana passada nós lemos os primeiros versículos de Romanos, de 1 a 7, e hoje vamos ler do 8 ao 15. Romanos 1, 8 diz assim: Em primeiro lugar, por Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como nunca deixo de fazer menção de vocês em todas as minhas orações, pedindo que, em algum momento, pela vontade de Deus, surja uma oportunidade de visitá-los. Porque desejo muito vê-los, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos, isto é, para que nos consolemos uns aos outros, por meio da fé mútua, a de vocês e a minha. Quero que também saibam, irmãos, que muitas vezes me propus a ir visitá-los, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir algum fruto igualmente entre vocês, assim como também tenho conseguido entre outros gentios. Pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Por isso, quanto a mim, estou pronto para anunciar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Abaixe suas cabeças, vamos orar. Senhor Jesus Cristo, obrigado, Pai, pela oportunidade de estudarmos a palavra de Deus. Jesus, te agradeço pelo entendimento da tua palavra, te agradeço porque ela é preciosa, ela é profunda em seu conhecimento, ela tem poder de transformar as nossas vidas. E sim, Deus, te pedimos que nessa noite o Senhor fale conosco, que o Senhor, Deus, possa estar presente em nossas relações, em nossas amizades, que o Senhor possa estar presente, Deus, no nosso dia a dia, e Pai, que em nome de Jesus a Tua palavra gere vida. Esse é o propósito do que estamos fazendo aqui. Oramos em nome de Jesus, amém. Amém? Amém. Bom, vamos lá. Eu estou fazendo uma série de pregações aqui com vocês, estudando o livro de Romanos. O nome da série é Evangelho de Hoje. E hoje nós vamos seguir lendo os textos de Romanos a partir do capítulo 1. Só no capítulo 1 de Romanos nós temos uma série de ensinamentos importantes sobre a nossa vida. E seguindo aqui no texto, o livro de Romanos ele foi escrito por Paulo, eu falei isso para vocês semana passada. O contexto de que Paulo ele tinha um relacionamento à distância com essa igreja. Paulo não conhecia essa igreja pessoalmente, ele nunca tinha visitado esse lugar, ele não conhecia pessoalmente muitos dos irmãos aqui, mas Paulo ouvia falar sobre a igreja de Roma. Paulo ele conhecia muitos irmãos que já tinham passado por lá, pessoas em comum, e a fama da igreja de Roma era uma fama positiva, de uma igreja boa, de uma igreja produtiva. Mesmo Paulo não tendo tido relacionamento com aquela galera, ele sabia que coisa boa acontecia ali. Eles aprendiam a Bíblia, eles se encorajavam uns aos outros, e tudo isso era muito importante. No começo do texto que lemos semana passada, vimos a apresentação de Paulo falando sobre si, sobre quem ele era. Paulo, servo de Cristo, que nós estudamos, vimos que aquele termo era sobre escravo. Paulo, escravo, servo de Cristo, chamado para ser apóstolo do Evangelho de Cristo Jesus. A função de Paulo do Evangelho, como Paulo enxergava o Evangelho e como ele se colocava aqui nesse assunto. E aí agora Paulo ele começa a falar sobre a igreja e sobre a forma como ele enxerga aqueles irmãos e a vontade que ele tem de ter parte com eles, de ter amizade com eles, de ter um momento ali com eles. E logo no começo aqui da mensagem, no versículo 8, nós vamos ver que Paulo ele introduz falando: em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças a meu Deus por todos vocês, porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. Então olha só, Paulo aqui ele está elogiando a fé de uma igreja. Ele está elogiando o trabalho de uma igreja, a execução de uma igreja, de uma galera, de um povo. E aí, uma iniciativa que nós temos que ter em nossos corações é de celebrar a igreja. Olha só, celebrar o que Deus está fazendo através da igreja.
Eu vou falar para vocês de experiência própria. Eu nasci na igreja. Meu pai era pastor de igreja, minha mãe era líder do círculo de oração. Se você não sabe o que é isso, é porque você nunca foi numa igreja ultrapentecostal. Líder do círculo de oração, cresci no congresso, avivamento, retiro de criança, de jovem, de adolescente, cresci em todos os rolês possíveis da igreja. Domingo era um dia que na minha infância toda eu não sabia o que era um domingo fora da igreja, não fazia sentido, e aí eu ia para aqueles cultos de congresso intermináveis, que o culto começava às 7 horas da noite e terminava às 11h30 da noite, era oportunidade para todas as pessoas. Se você passasse na rua e falasse, quer uma oportunidade? Vem aqui que você vai dar um testemunho, você vai cantar uma música, inventa alguma coisa, mas você tem a oportunidade, vai lá. Então, eu cresci na igreja, e aí, como nós fazemos parte disso, nós temos a tendência, com o passar do tempo, de enxergar os problemas da igreja, porque é o que nós vivemos. Depois, com 18 anos, eu fui para o seminário, então, além de viver na igreja, eu comecei a morar na igreja, para não ser bom o bastante. Então, eu morei no seminário durante 2 anos, eu fiz o curso, me formei no curso, aí eu me tornei diretor do curso. E aí eu continuei vivendo na igreja durante 8 anos, dentro da igreja, todos os dias. E hoje, aonde você trabalha, Rafael? Na igreja. A igreja é Amor e Movimento, eu venho para cá de segunda a sexta, e de sábado e domingo. Ou seja, por vivermos tanto o ambiente da igreja, nós temos a tendência de encontrar problemas na igreja, as falhas da igreja. Olharmos e falar, a igreja está cheia de problemas. Quando eu vejo uma iniciativa de Paulo, um homem que vivia o ministério, celebrando a igreja, celebrando o que Deus estava fazendo através da igreja, um gesto de gratidão, de louvor a Deus. E olha só, Paulo não fundou essa igreja, Paulo ele estava celebrando a igreja dos outros, de outros irmãos que fundaram, outros irmãos que ali se alimentaram, outros irmãos que ali cresceram. Ou seja, Paulo ele está celebrando, porque nós ainda temos a tendência de olhar para a igreja do lado e falar, esse povo, não, porque o presbiteriano é muito frio, o batista é muito frio, mas o assembleano também é muito quente, esse povo é desvairado. Lá o outro, olha o que está acontecendo naquele lugar, meu Deus, esse povo é demais, não dá, para que culto de 5 horas? Para quê? Para que culto que na hora do aviso demora 1 hora de aviso? Mano, já fui em culto que era 1 hora de aviso, mano. Era batismo, era casamento, mano, meu Deus do céu, não acabava aquele culto. Enfim, nós temos a tendência de olharmos os problemas, olharmos o que está errado. E além disso, nós vemos um movimento hoje no Brasil, anti-igreja. O número de pessoas hoje que frequentam igrejas é proporcional ao número de pessoas que se desviaram da igreja. Esse número é proporcional. Se nós tivermos, 20 milhões de evangélicos do Brasil, nós vamos ter 20 milhões de evangélicos desviados no Brasil. Por quê? Porque nós vamos ouvir as frases como, eu preciso de Jesus e não de religião. A igreja é feita de homens falhos, eu prefiro ficar na minha casa, eu prefiro ficar sozinho. A igreja é o meu quarto, a minha Bíblia, Jesus, isso é igreja. Eu não preciso de pastor, o Espírito Santo que me guia. Jesus não fundou nenhuma denominação, e aí eu não preciso seguir homens, obedecer homens, o meu pastor é Jesus. A igreja é um sistema humano, eu tenho um relacionamento com Deus, eu fui ferido pela igreja, Deus ele está em todos os lugares, então eu não preciso estar aqui, porque Deus está na minha casa, está no meu quarto, está na balada que eu vou, está no rolê com os meus amigos, Deus está em todo lugar. E aí nós frequentemente ouvimos esse tipo de coisa, esse tipo de frase. E aí Paulo ele está aqui agradecendo por uma igreja, agradecendo por irmãos, agradecendo pelo ministério de pessoas. E saibam de uma coisa, meus queridinhos, a igreja é o meio que Deus escolheu. Jesus, quando ele veio à terra instituir um relacionamento com o homem, o meio para esse relacionamento é a igreja. É a igreja. Não tem outro meio. Quando Jesus veio até aqui à terra, ele poderia ter falado, olha, agora cada um vai para a sua casa, e é isso aí, vocês me amam e está tudo certo. Mas não, ele instituiu a igreja. Jesus instituiu a igreja
Rafael, Jesus, ele fundou a igreja, ele foi lá, alugou um prédio, pintou de parede preta, colocou uma placa. Jesus fez isso? Não! Mas ele instituiu a igreja. Ele chegou para os seus discípulos e falou: vocês vão viver a igreja. Pedro, você é a pedra fundamental. Vocês vão viver a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, contra aquilo que eu vim aqui na terra instituir. A igreja é o meu povo na terra. No Antigo Testamento, o povo de Deus eram os judeus, os israelitas, que depois foram os judeus, eles eram o povo de Deus na terra. Hoje, o povo de Deus na terra somos nós, a igreja. Então, assim, Rafael, eu posso ter relacionamento com Deus no meu quarto? Sim, eu entro no meu quarto, eu fecho a porta, eu oro, eu busco a Deus. Rafael, a comunhão plena do relacionamento com Deus vai ser só no meu quarto? Não. A comunhão plena do relacionamento com Deus é uma vida com Ele e uma vida em comunidade. Olha para a pessoa que está do seu lado. Fala, você precisa dele para servir a Deus. Fala, eu preciso de você e você precisa de mim. E nós precisamos do outro. E essa coisa aí. Eu posso gostar de você, não gostar de você, te achar legal, te achar chato. Eu posso achar você meio, não importa, eu preciso de você. Fazer o quê? E o meio escolhido por Deus foi a igreja. A igreja é o corpo de Jesus na terra. Nossa, Rafael, eu já ouvi isso em todos os lugares, é muito óbvio. Eu sei, é óbvio, mas as pessoas cada vez menos querem fazer parte da igreja. Jovem ainda? Vixe, jovem está fugindo da igreja, igual o diabo foge da cruz. Jovem está fugindo. Chega para jovem hoje e fala: nossa, vamos servir aqui a Deus, vamos assumir um ministério, vamos ser líder de Connect. Meu Deus, mas foge, desaparece, some da igreja, fica 3 meses sem vir, para ver se a pessoa esquece dele. Tá assim, jovem está com medo de igreja, com medo de responsabilidade, com medo de ministério. E aí em Efésios capítulo 1, versículo 20, a palavra de Deus diz: Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e todo nome que se possa mencionar, não só presente de século, mas também no vindouro. Ele sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Jesus Cristo, ele subjugou todas as coisas, ele dominou todas as coisas, ele venceu através da sua morte e ressurreição. E a tudo ele sujeitou e deu esse poder à igreja. Tudo que Jesus dominou na terra, todas as provas que ele passou, tudo que ele venceu na terra, tudo isso ele fez, ele conquistou, a vitória foi de Jesus. Jesus correu a São Silvestre, correu mais rápido do que todo mundo, ele foi o cara mais rápido que o queniano. Jesus, ele foi lá para o UFC, entrou no octógono e bateu no cara e derrubou o cara no chão. Jesus venceu o cinturão, levou a medalha, levou a coroa, conquistou tudo e entregou na nossa mão. Foi isso que ele fez, entregou na sua mão, na mão da igreja, na mão do corpo de Cristo. E a igreja, queridos, não é uma ideia humana, e sim a extensão de Cristo na terra. Nós somos a igreja, nós somos a igreja. Rafael, mas por que o corpo de Cristo é tão imperfeito? Por quê? Porque nós estamos aqui, porque você está aqui. Cristo é o cabeça, mas é através do corpo que ele se move nesse mundo. Quem é o cabeça? É Cristo, mas o jeito que ele escolheu se mover neste mundo é através de nós. Jesus, ele poderia aparecer para os índios lá na Amazônia e pregar sobre ele poderia, mas quem se move até lá somos nós. Jesus poderia vir aqui hoje e pregar para vocês, mas quem ele escolheu para vir aqui fui eu. Jesus poderia ir lá no seu ambiente de trabalho e falar sobre amor, sobre redenção, sobre cuidado, sobre justiça, mas quem ele escolheu para estar lá é você.
Jesus escolheu você, Jesus me escolheu, nós somos o corpo dele que se move nesse mundo. E foi à igreja, queridos, que Jesus confiou a sua mensagem. Ouça isso, 2 Coríntios 5, a partir do 18. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, que nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós, em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Quem escolheu exortar esse mundo? Quem escolheu fazer com que as pessoas se reconciliassem com Deus? Quem Deus escolheu? A nós. A nós. Nós fomos enviados aqui nessa terra para sermos os reconciliadores. Deus confiou a nós o Evangelho. Deus confiou a sua palavra à igreja. E querido, se você começar a estudar a história da igreja, eu sei que você entra lá na sua aula de filosofia, aí o seu professor da faculdade começa a rir da sua cara, falando para você, você é crente, eu não acredito que você é crente, não é possível, você dá o dízimo, você dá o dízimo, você é muito otário, porque você dá o seu dinheiro para a igreja e o pastor está te roubando. É isso que você ouve, eu sei, eu ouço também. Você é muito otário, não é possível que você está na igreja. Não é possível que você acredita que Jesus existiu. Ou mesmo assim, se podemos entrar no consenso que ele existiu, não é possível que você acredita que ele é Deus. Esses escritos aí que você lê, foi tudo modificado pela Igreja Católica. Queridos, entenda isso. Ao estudar a história da igreja, estudar a fundo a história da igreja, você vai ver que tudo aquilo que a gente acredita hoje sobre filosofia, sobre movimento pré-socrático, Sócrates, sobre psicologia, sobre história, tudo isso comparado à Bíblia, quando nós vamos pegar documentos, número de cópias, quantas pessoas preservaram aquele documento. Vou dar um exemplo para vocês. Documentos lá de frases famosas de Sócrates. Você vai pegar número de cópias, 300 cópias, 500 cópias. Quer dizer que com o passar dos tempos, vários homens foram copiando aquilo, para nós termos exemplares, para nós mantermos a validade que foi realmente Sócrates que falou aquilo. Tudo bem que a gente questiona se ele existiu, mas tudo bem, vamos seguir. 500 cópias, 600 cópias. Aí você vai para uma carta de Paulo a Gálatas. 40 mil cópias, 100 mil cópias. Homens que na igreja primitiva trabalhavam a exaustão para copiar a Bíblia, para replicar a Bíblia, para preservar a Bíblia intacta. Homens que pegavam pergaminhos gigantescos aqui, errava uma letra, queimava tudo. Não, vou ter que queimar. Não, mas você errou uma letra, cara, dá uma riscadinha, continua do lado. Não. Eu posso perder esse material, eu posso corromper esse material. Queima tudo, queima todo o negócio que eu escrevi. Eu escrevi, sei lá, o salmo todo lá. Qual que é o salmo maior? 119. Estou no final, na última frase do salmo 119. Errei. Queima o salmo 119, começa do zero. Historicamente falando, a palavra foi preservada através da igreja. E aí a missão de reconciliar o mundo com Deus foi entregue à igreja, não como opção, mas como a nossa identidade. A nossa identidade é reconciliar Deus com o mundo, é reconciliar os homens pecadores com a santidade de Deus, é trazer pureza ao mundo, é trazer santidade ao mundo, é iluminar as trevas, é salgar o mundo, assim como o sal e Jesus Cristo fala. Essa é a nossa função, é o nosso trabalho. A igreja precisa trazer a verdade ao mundo. A igreja, sim, nós, eu e você. A igreja do Deus vivo, ela é a coluna e fundamento da verdade. E aí quando nós vemos, quando estudamos tudo isso, nós vamos ver uma prática da igreja de preservar a palavra de Deus,
uma prática da igreja de manter pura a revelação de Deus. Mas o mais importante de tudo está na comunhão da igreja. Tertuliano, lá no começo, na igreja primitiva, os pais da igreja, falava que o que os pagãos comentavam sobre ele era: nossa, vejam como eles se amam. Essa era a frase. Você vai estudar movimentos com o passar dos séculos, movimentos que pensavam em cuidado com prisioneiros, que alimentavam necessitados, que abriam orfanatos, que acolhiam doentes. Todos esses movimentos que moldaram os moldes, redundante. Forjaram a sociedade ocidental. Foram a partir da igreja. Foram movimentos da igreja. Antigamente ninguém cuidava de doente não, ficava na beira da estrada reclamando, chorando, era mendigo. A igreja pensou nisso. Porque o que movia a igreja era o amor. Não basta apenas compreender a igreja. É legal, é filosófico, eu entendo, eu vou lá para o templo, eu vou embora, está tudo certo. Eu vou lá todo sábado, terça, domingo, eu entro, eu ouço uma palavrinha e vou embora. Não. Isso não é ser da igreja. Rafael, eu sou da igreja Amor e Movimento. Eu venho aqui toda terça, domingo e sábado, toda semana. Religiosamente, há 3 anos. Quantas pessoas você conhece aqui? Com quantas pessoas você tem amizade? Quantas pessoas você conversa durante a semana? Porque ser da igreja não é vir no prédio, e sim viver uma comunidade. Ouça isso. Versículo 9: pois Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha, de como nunca deixo de fazer menção de vocês em todas as minhas orações, pedindo que em algum momento, pela vontade de Deus, surja uma oportunidade de visitá-los. Porque desejo muito vê-los, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos, isso é, para que nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua, a de vocês e a minha. Olha isso, Paulo orava pela igreja. Paulo entendia a importância de orar pelos irmãos, orar uns pelos outros. Por quem que você orou essa semana? Você orou por alguém essa semana? Você orou por alguém esse mês? Você orou por alguém esse ano? Você orou por alguém essa década? Se a resposta for não, para todas essas perguntas nós temos um problema sério. A função da igreja é nós orarmos uns pelos outros. Cara, vocês são jovens, a maioria aqui é solteiro. Vocês têm tempo. Eu tenho 2 filhas, eu não tenho tempo. Tive um almoço de família lá na Zona Sul, vim pra cá correndo com o trânsito, trocando a fralda de uma. A Kátia é maluca porque eu joguei 3 partidas de FIFA, ela ficou indignada. Como que você quer jogar FIFA agora? Eu, calma amor, faz 8 meses que eu não jogo FIFA. Tava lá me divertindo. Não tenho tempo, não tenho. Mas vocês têm. Aproveitem o tempo para viver em comunidade, para sair juntos, para viajar juntos, para estar juntos, para andar. Onde a gente vai? Na casa de fulano. Vamos na casa de fulano. Vamos na casa da avó da Lari. Vamos na casa da avó da Lari. Ela não conhece ninguém, mas tá tudo certo. A gente invade a casa dela, finge amizade, tá maravilha. Vamos ir, vamos viver a igreja, vamos viver a comunidade, é isso. Rafael, mas eu não conheço ninguém aqui na igreja. Entra num grupo de Connect. É impossível não conhecer alguém no grupo de Connect. Impossível. Mas é que tem muita gente estranha lá. Tudo bem. Tudo bem, eu sou estranho também, você é estranho também, todo mundo é. Vambora, meu filho, tem que viver a igreja. Eu estou tão triste porque essa semana eu fiquei doente. Ninguém da igreja falou comigo. Ninguém te conhece, meu filho. Ué? Ninguém da igreja falou comigo. Ninguém foi me visitar no hospital. Ninguém sabe seu nome. Como que alguém vai te visitar no hospital? Nossa, Rafael, mas a igreja tinha que se preocupar. A igreja tem que te conhecer para se preocupar. Não faz sentido. Você precisa viver a comunidade, estar junto, caminhar junto. Isso é igreja. Não, mas é porque eu já me frustrei no passado. Amigo, você nunca se frustrou no seu trabalho? Quem aqui já se frustrou no seu trabalho? Levante a sua mão. Muitas mãos levantadas. Por causa disso, você deixou de trabalhar? Olha só, enxuga as lágrimas, o dia seguinte, vamos embora. Tem que bater ponto, não tem o que fazer. Olha
Olha só que curioso, você não deixou de trabalhar. Quem aqui já se formou em faculdade? Formados. Muitos formados, muitas mãos levantadas, glória a Deus pelo ensino superior aqui. Vocês já se frustraram durante a faculdade? Aquele curso que não faz sentido. Eu estou estudando, sei lá, engenharia. Aí você tem aula da sociologia do parafuso. Fala, mano, por que eu tenho que saber a sociologia do parafuso? Eu só quero estudar engenharia. E aí você tem lá 5 meses daquela aula que não faz sentido, que você não quer saber aquele conhecimento, e você está lá, você está estudando, você entende a importância, você sabe o porquê você está ali, você quer o seu diploma, você tem um objetivo. Engraçado, com a igreja é igual, meu querido. Eu me frustrei na igreja, eu estava num grupo de jovens, eu tive problema com um, com o outro, eu não quero mais saber de Jesus. Oxe! Em tudo nós temos problemas. Em tudo nós aprendemos a relevar, em tudo nós aprendemos a lidar. Em tudo nós perdoamos, deixamos para lá, engolimos algum sapo e bora, essa é a vida. Na igreja não, a igreja tem que me entender, me compreender, tocar as músicas que eu gosto, me abraçar todos os dias. O pastor Gui, quando eu chego na igreja, o pastor Gui tem que parar todo. Parou. Fulano chegou, olha só, descer, olha, vou dar o meu perfume, tacar o meu perfume em você, te dar um abraço. Você quer ser muito especial. Você quer que tudo dê certo e seja perfeito. Não vai ser. Mas como não é em nenhuma outra área da sua vida. Amo os meus pais, amo meu pai e minha mãe. Mas já tive problemas com os meus pais, olha só. Amo minha esposa, mas já briguei com a minha esposa. Amo minhas filhas. Mas tem dia que, meu Deus do céu. Oh, meu Deus. E a igreja tem que ser perfeita? Cara, essa expectativa está errada, mano. Está errada. Parte da nossa iniciativa é entender que é importante fazer parte da igreja. É importante estar junto, é importante compartilhar a vida. É importante ouvir os irmãos. E existem fases na igreja. Tem fase que você chega, você é novo, você é acolhido, todo mundo te dá um sorriso. Nossa, você se sente o príncipe. Eu sou o príncipe aqui da Igreja Amor e Movimento. E aí tem fase que você começa a entrar numa fase de servir, de trabalhar, de você ser líder, de você cuidar de pessoas. E toda aquela beleza, aquelas flores, começam a se tornar espinhos. Começam a ficar difíceis, começa a ser meio dolorido. É chato ouvir gente, é chato suportar pessoas, é chato, eu sei. Mas é a igreja. A nossa expectativa é muito alta, a barra é muito alta quando fala da igreja. E quando fala do seu time de futebol, a barra está lá embaixo. Quem torce para o Santos aqui, meu Deus do céu. A barra está lá embaixo. O cara vai de carro para Santos toda semana e reclama que vai vir no culto. Pô, você está tirando, velho. É verdade, é verdade. Ai. Nós cremos na importância de compartilhar a vida, de compartilhar experiências, de encorajar uns aos outros, de estarmos perto uns dos outros, de ouvirmos as dores, de aconselharmos, de falarmos das nossas dores, de repente sair para o rolê junto, falar, mano, tô mal, velho, tô mal, precisava que alguém orasse por mim. Está acontecendo uma barra lá em casa, estou tendo problema com a minha família. Isso é a igreja. E Jesus Cristo criou isso. Por mais esquisito às vezes que seja, mas Ele criou, e isso é perfeito aos olhos de Deus. Nós devemos orar uns pelos outros, trabalhar uns pelos outros, encorajar uns aos outros, distribuir dons espirituais uns aos outros. Isso faz parte da igreja. Deus, Ele habita no meio do seu povo unido, reunido, compartilhando a vida, estando presente. É ali que Deus habita, é ali que Deus tem prazer. Jesus Cristo falou, quando estiver reunidos, 2 ou 3 em meu nome, ali eu vou estar. O que Jesus está falando aqui? Quando a igreja estiver presente, eu estou. Quando vocês se reunirem em meu nome, eu estou. Eu faço parte da igreja. Eu faço parte. Rafael, você está falando que Jesus faz parte da igreja cheio de problema? Sim,
ele faz parte. Ele faz parte. E é tão importante nós entendermos que na igreja, quando estamos conectados ao corpo, cada um dá o que tem e recebe o que lhe falta. Olha só como isso é especial dentro da igreja. Cada um dá o que tem. Cada um dá o que aprendeu com Jesus. Cada um dá o que aprendeu ao longo da sua vida. E aí você sai no rolê com os irmãos da igreja, e aí cada um entrega o que tem. Tem o que sabe fazer comida. Glória a Deus por quem sabe fazer comida. Glória a Deus pela sua vida. Você é uma bênção no rolê da igreja. Você é precioso. Eu brinco com os meninos que fazem churrasco. Eu não sei fazer churrasco, mas eu mantenho o copo do churrasqueiro cheio. Coquinha, tá sem coquinha? Coquinha, mais coquinha pro churrasqueiro. O churrasqueiro tem que ter coquinha. Acabou a coquinha? Mais coquinha. O que você quer? Suco, chá, coquinha? Coquinha, vamos lá. Pô, não sei fazer o churrasco, mas, cara, vamos deixar esse cara feliz, na medida do possível. Esse cara está alimentando uma multidão aqui. Esse cara é os pães e os peixinhos da multidão com Jesus. Glória a Deus por ele. Cara, é a igreja. Esse cara entrega isso. O outro é mais legalzão. O outro organiza o rolê. Vamos jogar máfia. Máfia, eu sou máfia, você é máfia, cidade dorme. Legal, igreja. Aí fulano, você não pode mentir. Gente, vamos fechar um acordo aqui agora. Tá jogando cidade dorme, não pode falar diante de Deus. Tá jogando cidade dorme, não é para ficar bravo porque o irmãozinho mentiu. Não é mentira, querido, é o jogo. Nossa, mas você é crente e tá mentindo no cidade dorme. Velho. Vou orar por você, para Deus pesar a mão. Não, é o jogo. Calma. É o jogo, faz parte. Não, perdi a linha. Não perde a linha, não. Faz isso não. É que eu costumo fazer as pessoas perderem a linha, por isso que eu tô... Cara, isso é igreja, a gente entrega, a gente recebe, a gente aprende. Não, mas olha, Rafael, eu sou muito crente, eu sou crente há muitos anos. Quando eu estou com a galera da igreja, eu não aprendo nada, eu ensino, porque eu sou muito bom. Você é chato pra caramba, isso que você é. Você é fariseu pra caramba, é isso que você é. Cara, senta numa roda, troca ideia e aprende. Aprende. Sabe, eu acho um absurdo a pessoa chegar no ambiente da igreja, chegar num grupo de Connect lá, senta no grupo, e se achar melhor que todo mundo que está ali, cara. Pô, isso é feio, cara, é feio. Não é, você não é melhor que ninguém. Baixa a bola, mano. Baixa a bola. Já fui em grupo de Connect. Tava lá de boinha aqui. A pessoa chega, Bueno, você quer falar alguma coisa? Não, fala aí, mano. Demorou, tamo junto. Aí chega o pomposo espiritual. Não, porque eu tenho uma revelação especial do céu para ensinar vocês, não sei o quê, pá. E você acha melhor que as pessoas? Para! Eu não sou melhor que ninguém. Estou aqui para aprender, estou aqui para ouvir. Estou aqui para falar o que Deus está fazendo comigo. Olha, mano, aconteceu um negócio esses dias na minha vida. Aconteceu isso. Aí a pessoa do lado fala, mano, quando isso aconteceu comigo, eu fiz isso e deu certo. Legal, aprendi algo. Eu fiz isso, deu errado. Legal, não vou fazer igual você. Igreja. Se você é líder de Connect, não vá lá só para ensinar, vai lá para aprender também. Se você senta para conversar com alguém, vai lá aprender. Eu aprendo demais na igreja, gente, todos os dias. Eu sento para conversar com os meninos, eu aprendo. Dou risada também, às vezes, mas eu aprendo. Porque nós entendemos algo. Entendemos que o orgulho, a soberba, esses sentimentos dentro da igreja que existem demais e que é muito triste, eles roubam a comunhão plena que nós podemos ter juntos. Eles roubam o sentimento puro de amizade que pode existir ali. De que nós somos parte do mesmo corpo, irmãos em Cristo. Estamos indo para o mesmo lugar. Mesmo lugar. Sabe, versículo 13. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes me propus a ir visitá-los, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir algum fruto igualmente entre vocês, assim como também tenho conseguido entre outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Paulo, ele está aqui ensinando para a gente, ensinando. Olha só quem foi Paulo. Paulo foi fariseu,
Paulo aprendeu a lei mais do que todo mundo. Paulo estudou desde a sua infância. Paulo deveria saber textos gigantescos do Antigo Testamento de cor. Paulo era cabeça, era inteligente, era o cara. Ele chega e fala: cara, eu quero aprender com vocês, eu quero estar com vocês, eu sou o devedor de vocês, sou o devedor. Sabe, Paulo ele está indo lá para Roma para evangelizar, para aprender, para encorajar, para receber, ele entende isso. E ele fala: eu sou o devedor. Vira aí para a pessoa que está do seu lado, fala: você é devedor. Eu sou, fala para ele, eu sou devedor. O que eu estou devendo, Rafael? Sim, eu vim aqui hoje te falar que seu nome está no Serasa. Sim, meu amigo, está no Serasa. Você está devendo. Como assim? O que eu estou devendo, Rafael? Jesus Cristo não pagou toda a minha dívida? Não está resolvido? Não está pago? Então, vamos lá. Pagou. Ele pagou, está tudo certo. Escrito de dívida contra nós, foi pago na cruz do Calvário. Porém, quando eu recebo algo de graça, desse jeito que eu recebi, qual é a minha dívida? A minha dívida não é com Deus, a minha dívida é com o mundo. Porque da forma que eu recebi graça de Deus, uma graça tão grande, tão poderosa, tão gigantesca, essa mesma graça eu preciso apresentar ao mundo. Eu devo o evangelho às pessoas. Eu devo o evangelho às pessoas. Eu sou o devedor. Eu devo, não tem jeito. Eu devo às pessoas que vivem comigo a mensagem que transformou a minha vida. Eu devo às pessoas que me encontram todas as semanas, no trabalho, na faculdade. Eu devo a eles o evangelho que me libertou, que me transformou, que fala comigo, que invade meu coração. Eu devo a eles, eu devo. Eu sou o devedor, eu tenho uma dívida com eles. E a partir de agora precisa existir na sua cabeça um sinal de alerta quando você entrar no ambiente e falar: cara, eu estou devendo para esse maluco, velho. Devendo o quê? Alguma coisa que mostre o evangelho de Cristo para ele, alguma coisa. Eu estou devendo isso para ele. Porque aquilo que Jesus fez em mim foi tão grande, tão especial, tão perfeito. A obra de Jesus na minha vida foi tão grande, tão especial. O lugar de onde Jesus me tirou, o lugar da forma que Jesus me transformou foi tão especial, tão especial. Rafael, se eu parar aqui para te contar a minha história, quantas vezes eu ouço isso? Tem tempo aí? Eu falo: bora, vamos lá, senta que lá vem história. Só quem é velho já ouviu isso aí. E aí você senta lá e começa a ouvir: em 1995 eu nasci. Fala: uau, você foi do começo mesmo, né? Impressionante como tem gente que tem o dom de contar a história nos mínimos detalhes. Não sei se minha esposa está aí, não está. Então, vamos lá, ela não está. Esses dias a Kátia veio me contar uma história. Não, amor, aí não sei o que, algum negócio do trabalho. Ai, não sei o que lá, tal. Mano, ela tipo assim, ela passou 5 minutos e avançou uma linha da história. Meu Deus do céu. Aí eu comecei a acelerar. E aí aconteceu tal coisa. Aí ela: não. Aí ela começava, e aí fulano falou isso, ela: não. Aí ela: tá. E aí a pessoa não sei o que, ela: deixa eu contar o raio da história. Eu falei: mano, mas você não vai para lugar nenhum, caramba. Ela: não, mas é porque, aí nem era nada, era tipo assim, a menina falou com a outra, acabou. Meu Deus do céu. O TDAH fica aflito com história demorada. Eu nem sei o que eu estou falando, viajei. Eu falo para vocês que é grave, eu não tomei remédio hoje. E aí, gente, eu entendo essa dívida que eu tenho com as pessoas. Eu entendo o propósito que eu tenho com as pessoas. Eu entendo o valor que isso tem, a vida que isso traz. Ouvir a história de alguém, ver o que Jesus fez na vida de alguém. Isso é tão importante, não é, para você? Legal, fala para alguém. Leva adiante. Não foi tão especial? Não foi tão especial? Desde 95 até hoje. Não foi tão legal tudo que aconteceu?
Não foi tão lindo, não foi tão lindo. Nossa, foi lindo o que Jesus fez. Legal, leva para alguém isso. Essa é a sua dívida agora com o mundo. Levar aquilo que impactou a sua história adiante. Adiante. Nem que seja uma só pessoa, mas levar adiante. Queridos, o Evangelho de Cristo é a coisa mais poderosa do universo. Mais poderosa. É a coisa mais linda do universo. É a ideia mais perfeita. É a mensagem mais pura. É o modelo mais especial que existe. Algo que foi criado por Deus para nos transformar. Às vezes a gente dá a vida por ideais políticos que foram criados por homens. Às vezes a gente se mata por causa de besteira de direita, esquerda, não sei o quê. Mano, que besteira, velho. Às vezes a gente se mata por todos esses ideais quando esquece que o Evangelho que é especial, que é poderoso, que é libertador, que é transformador. Defenda isso. Ô militantezinho chato de internet. Esquece um pouco o seu político favorito e defenda isso. E defenda isso. Eu sei que semana que vem é feriadinho, feriado, o maior feriado do ano semana que vem. Mas a gente vai estar aqui, a gente vai estar pregando o Evangelho e tudo mais. Traga pessoas para ouvir o Evangelho. O texto que nós vamos ler semana que vem é: o Evangelho é poder. Poder para libertar, para transformar. Eu não me envergonho disso, não me envergonho do Evangelho. As próximas semanas vão trazer vida do Evangelho a nós, mas nós podemos trazer pessoas para cá, seu amigo, alguém da sua escola, da faculdade, sei lá, do trabalho, trazer para cá, fala: mano, você quer ouvir sobre o Evangelho? Vamos embora, vamos lá, vamos ouvir, vai que fala com você. Confesso que daqui 2 semanas vai ser tenso. Chega lá no final do livro de Romanos, do capítulo 1 de Romanos, mano, que B.O. Vou botar o Guilherme para pregar esse dia. A ira de Deus se manifesta contra os homens, eu sei que... Difícil. Mas o Evangelho é poderoso. E ele na sua totalidade tem o poder de transformar a nossa história. Transformar os lugares por onde a gente passa. Transformar as pessoas que nós conhecemos. Vamos começar um movimento de viver o Evangelho. Em nome de Jesus. Abaixe suas cabeças, vamos orar.